Nosso estudo está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus, palavras de Jesus. E Emmanuel vem comentar na lição 101, ouvistes, do livro Vinha de Luz. Antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências do trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazidos, não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos templos organizados pela pragmática das seitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências voltadas ao escárnio da verdade divina. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerra incessante contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada e a ingratidão. O Mestre Divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra coroa de rosas sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação através da grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios da luta terrestre, a viva recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Jesus deixando para a gente a informação de, em primeiro lugar, o que ele está trazendo como boa nova é um ensinamento que ainda não tem morada permanente no coração de nenhum homem aqui da Terra. A gente precisa estar o tempo todo lendo, relendo, analisando, interpretando, comparando, para poder estar assimilando o máximo que a gente puder. E quando a gente for para a prática, a gente vai encontrar uma prática comum dos homens desse mundo, completamente diferente do que Jesus vem trazer para a gente. E é interessante, que são muitos aqueles que proclamam como mestre, como salvador, mas que não se aventuram a praticar o que ele vem trazendo para a gente no Evangelho como boa nova. A prática do perdão, a prática da renúncia, a prática da resignação. E ele vem falando para a gente, olha, se preparem, porque quando vocês começarem mesmo a se entregar uma tarefa qualquer, entregar mesmo de coração, de corpo e alma, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser considerados diferentes do restante da maioria das pessoas. Então, ele vem falando, dentro da própria família, você vai ter dificuldade em primeiro lugar. Depois, no ambiente mesmo social, você vai ter dificuldade. E é interessante que as dificuldades, elas vão acontecendo de maneira que elas vão te fazendo selecionar os ambientes para que você possa respirar um pouco. Mas a gente vai vendo que os primeiros cristãos eles não tiveram esse ambiente. Era um grupo muito pequeno entre eles, eles tinham que estar o tempo todo em contato com outras pessoas. Eu estou querendo dizer o seguinte, que às vezes a pessoa procura aqueles membros que são da mesma religião para que ele possa estar respirando ali no mesmo nível de interpretação, ou então de compreensão, e até de prática mesmo. Mas a gente vai descobrir que quanto mais a gente aprende a lidar com os diferentes e aprende, inclusive, a fazer a diferença entre os diferentes da gente, é que a gente está compreendendo qual é mesmo a missão e a mensagem do Cristo para a gente.
que o Cristo vem dizer para a gente é que todos são irmãos, independente de raça, de credo, de nacionalidade, de sexo, de religião, todos são irmãos, todos são espíritos. Quando a gente voltar para o plano espiritual, não vai ter essa diferença. A diferença que vai ter é da gente olhar para um outro e falar: ué, você não era aquele pretinho, você não era aquela mulher, você não era aquele gay, você não era aquele afro-brasileiro, aquele... Enfim, não vai ter diferença de raça, de credo, de nada. E o que vai ter de diferente, sim, é que a gente vai se sentir ou feliz pelo reencontro ou envergonhado pelas atitudes que a gente tem aqui na matéria. Mas ele vem falar aqui para a gente, olha só que é bom a gente ler esse tipo de coisa, sempre. Emmanuel está sempre trazendo de maneiras diferentes essa informação, né? Falou que enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, aqueles que são legítimos cultivadores do princípio espiritual não seriam observados com simpatia, não. Seriam perseguidos sem tréguas pela força das sombras. Em primeiro lugar, porque nós não somos santos, né? Ninguém que vem para cá, para a Terra, é santo. Então a gente desperta um dia para o Cristo, e quando a gente desperta, a força da sombra, ela quer te agarrar, ela quer mostrar para todo mundo, fala: peraí, ele está querendo falar de evangelho agora? Você sabe quem é ele? Você sabe o que é que ele fez? Vai tentar buscar passado, vai tentar buscar equívocos que a gente praticou para querer segurar a gente naquele meio comum e não deixar que a gente comece a caminhar com as próprias pernas. Aí depois ele vem falando: suportariam remoques de familiares que são estranhos à iluminação interior. Acho que é todo mundo, não é privilégio só meu, né? A gente está cercado de familiares que, assim como o povo em geral, também se acham donos exclusivos da verdade de acordo com a religião que procedem hoje, que seguem hoje. Então ele vem falar aqui, sofreriam a expulsão de templos organizados pela pragmática das seitas, escutariam libelos gratuitos, viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos, sustentariam guerra incessante contra o mal, cairiam em ciladas torpes. Mas a gente vem chamar a atenção, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo maravilhoso, que tem como título Trabalhadores da Última Hora, que ele vem falar assim para a gente, né? Tem um momento que ele fala: somente lobos caem em armadilha para lobos e o bom pastor saberá defender as suas ovelhas imoladas, aquelas que estão realmente no trabalho. Então, gente, é questão assim, né? Eu vou ser muito sincero com relação a mim e espero que isso possa estar ajudando outras pessoas também. Eu reconheço que não sou perfeito, eu reconheço que estou muito longe da perfeição ainda tem muitos impulsos que são muito negativos ainda que eu tenho que trabalhar dentro de mim, mas eu reconheço que eu consigo sim fazer algum trabalho, fazer diferença em algum setor. Então, se você estiver fazendo essa diferença nesse setor e alguém chegar perto de você e quiser te puxar para baixo, querendo mostrar, você não tem condição de fazer esse trabalho, não. Fala: não, se você não tomar a iniciativa de dar o pontapé inicial, ninguém vai dar o pontapé inicial por você. Você tem que começar e dando continuidade, tendo certeza de que as coisas vão acontecendo aos poucos. Mas, gente, quando a gente vê um muro, igual eu estou vendo aqui na minha frente, o muro começou com um tijolinho só, e todos esses que são grandes missionários hoje, referências para a gente, eles começaram com um tijolinho. Você tem que começar o primeiro tijolo, né? Não pode ficar na inércia o tempo todo, nem fugindo da responsabilidade, dos deveres que a gente tem pela frente. Não pode fazer isso. Então ele coloca aqui: o mestre divino não deixou os companheiros e continuadores desavisados, não. A gente vai encontrar legiões de espíritos que se sentem desprivilegiados, que se sentem diminuídos, que se sentem desprezados por religiosos, e por conta disso, de maneira gratuita, eles ficam com ódio contra qualquer religião, a sua ou aquela que eles se decepcionaram. A gente encontra um monte de gente que quer fazer justiça com as próprias mãos, que perdão coisa nenhuma, e que às vezes se ficam aí anos e anos, né, na onda de ódio, que inclusive, segundo o André Luiz, tira até a forma perispiritual, faz com que a pessoa se transforme em ovoide. Você transforma um pouquinho do tamanho do nosso crânio aqui, ó, a aparência deles, porque eles estão cristalizados no ódio, na raiva, ali no desejo de vingança, né? Então ele vai falar: não oferecia a nenhum aprendiz na terra coroa de rosas sem espinhos, né? Então, é bom que a gente não se escandalize perante os testemunhos difíceis que a gente vai ter no plano individual.
Quanto mais difícil, significa que a gente precisa perseverar, a vitória está próxima para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.